Edital do concurso TSE unificado, finalmente publicado, surpreendentemente, dia 29 de maio de 2024, saiu esse edital. Vou analisar o edital aqui, vou trazer os principais pontos, vou te ajudar a entender a melhor estratégia de estudo por trás desse edital, o que a gente sabe, o que a gente não sabe, o que pode acontecer. Vou falar dos cargos de técnico, de analista administrativo e de AJJ. A JJ vai na próxima página aqui. E vou trazer dicas de preparação, técnicas de estudo, como que você deve estudar nessa reta final, como fazer um planejamento de reta final, como devem ser as revisões e como que você ataca as decorebas. É só isso que eu vou falar, só tudo que você precisa saber para ser aprovado. Olá, meu nome é Diogo Moreira, sou auditor fiscal da Receita Federal e eu estou aqui para te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Estou com a voz meio esquisita, saindo de uma doença que eu não sei qual é, mas estamos aqui firme e forte para gravar esse vídeo. Quem poderia deixar para depois uma análise do TSE unificado? Vamos começar com as informações básicas, então, do edital, para a gente se situar. Primeira coisa é que a banca é a Sebrasp. Ok. Tem detalhe. Sebrasp no seu formato clássico. Quando você acerta a questão, você ganha ponto. Quando você perde a questão, quando você erra a questão, você perde ponto. Mas tem diferença. Na prova de conhecimentos gerais, você tem um sistema mais um, menos um. Acertou a questão, ganha um ponto. Errou a questão, perde um ponto. Porém, em conhecimentos específicos, é dobrada a pontuação. É mais 2, menos 2. Errou, perde 2 pontos. É doloroso. Se já era sofrido fazer prova Sebrasp antes, agora está com requintes de crueldade. Isso vale para todas as provas, todos os cargos, tá bom? Mais 1, menos 1, quando se trata de conhecimentos gerais, mais 2, menos 2 para conhecimentos específicos. Se você deixar em branco, é 0. Não ganha, nem perde. Bom, vagas imediatas são apenas 389, separadas em diversos cargos, mas todos os cargos têm cadastro de reserva. E são, cara, dezenas de tribunais. Então, esses tribunais vão obter autorizações para nomeações e vão chamar mais gente no decorrer dos próximos anos, aí, enquanto estiver válido esse concurso. A expectativa é de que muito mais gente do que esses 389 venham a ser nomeados. Já tem mais de 480, pelo que eu vi, nomeações autorizadas para 2024 e 2025, com o orçamento novo, vai ter certamente mais dezenas ou centenas de nomeações aprovadas também. Então, esse número cresce bastante, muito provavelmente, ok? A prova está marcada para o dia 22 de setembro. Aqui já cabe um OBS também. 22 de setembro é 2 semanas antes das eleições municipais. Já existe um movimento por conta de um dos sindicatos, se eu não me engano, de servidores, alegando que fazer um concurso dessa importância 2 semanas antes das eleições não vai ser legal. E certamente atrapalharia qualquer servidor da casa que esteja estudando para essa prova também, porque vai estar ocupado com as eleições. Então, não propuseram nada, nem que seja antes nem depois das eleições. As eleições são dias 6 e 27 de outubro, se eu não me engano. Se ficar para depois, pelo amor de Deus, né, a gente vai ter prova em novembro, mas tudo bem. Mas fica ligado que existe essa possibilidade de alteração de data. Diogo, o que você acha? Eu acho que não vão alterar, não. Mas, no Brasil, até o passado é incerto. Salários. O salário de técnico é 8.500 e o salário de analista é 14.000, fora auxílio alimentação e mais uma coisa lá. Salários muito bons, ambos para nível superior. Técnico aqui tem que ter nível superior, não é nível médio, ok? Nessa primeira tela eu vou falar de técnico e de AJA, que é o analista administrativo. Esses dois aqui são para qualquer nível superior. São os 2 cargos aqui que eu vou analisar. O AJA, para o desespero da galera formada em administração, não exige formação em administração. Tá? O CRA é o CREA, né? Perdão. O CREA fica enlouquecido com isso, mas até hoje ele não conseguiu mudar essa situação. A prova objetiva, então, vai valer 190 pontos, porque aqui são 70 questões vezes 2. Eu já botei a quantidade de pontos já, tá? Não coloquei a quantidade de questões. Leia o título da coluna, tá? Pontos. Então, são 190 pontos na objetiva. A gente só vai ter discursiva para analista, e essa discursiva vai valer
50 pontos. Temos também 10 pontos para títulos. Tem prova de títulos para quem passar aí pelo objetivo e pela discursiva, valendo no máximo 10 pontos a prova de títulos. Se quiser saber mais sobre ela, leia o edital. Então vamos traçar uma visão geral aqui. Vou tentar fazer pausas para tosse não gravadas, né? Vou pausar o vídeo, tossir e depois voltar a gravar. Vou tentar fazer dessa forma para te poupar. Vou analisar esses dois cargos aqui. Por que esses dois cargos estão logo no início e na mesma tela? Qualquer nível superior, basicamente as mesmas matérias. Então você vai tentar esses dois cargos. A não ser que você já esteja empregado com um salário igual ou melhor que o de técnico, você vai fazer esses dois cargos. São praticamente as mesmas matérias. Beleza? A diferença que a gente tem é basicamente administração geral para analista e orçamento para analista. O orçamento está bem básico, tá? Não é aquele orçamento público completão, ou AFO, ou nada disso não. Está um orçamentozinho bem simples. E aqui fica já a minha primeira ponderação para todo mundo que está estudando. Que sorte, hein? Primeiro que a banca era FGV e mudou para Sebrasp, que é bem melhor do que a FGV. E segundo que veio com poucas matérias. Não, Diogo, não achei poucas matérias não. Porra, olha a JJ, que coisa ridícula. Eu nunca vi uma prova de AJJ com tão poucas matérias. Mas isso significa que você vai ter que remar menos. Vai ter praticamente nenhuma novidade para você. Vou te falar o que fazer se tiver. Mas a gente vai trabalhar aqui basicamente revisão, porque você já deve ter matado esse edital. Se tiver matado o edital, parabéns. Beleza? Do fundo do coração, o coach morre de orgulho quando alguém mata o edital antes do edital ser publicado. Show de bola. Então, vamos falar primeiro do cargo de técnico. Não, vou falar logo do cargo de analista. O de técnico está contido, imagino que você vai fazer os dois. Quem é que não faz os dois? É quem está desempregado ou com um salário muito baixo, e esses 8.500 já vão ser um app bastante importante de vida, que tem poucas horas para estudar, então não acha que vai conseguir pegar essas duas matérias aqui de AJA, acha que não vai dar certo e tal, e vai estudar só para técnico. Poucas pessoas, exceção, beleza? Mas vamos lá, o que a gente tem? Então, vou falar dos dois antes. O que a gente tem aqui? A gente vai ter 50 questões, 50 pontos, divididos entre as 4 matérias de conhecimentos gerais. Então, vai ser... Eu não vou chutar numa divisão, mas se for fazer uma divisão igualitária, daria 13, 13, 12, 12. Vamos botar assim. Diogo, se você for chutar, é difícil chutar com relação à quantidade de questões dessa prova. Por quê? Eu olhei as questões que a gente teve para cada matéria do último concurso do TSE Unificado de 2007. Eram muitas matérias diferentes do que a gente está tendo agora. Várias matérias saíram. Tinha informática, raciocínio lógico, acho que tinha economia para a JA, umas coisas bem assim, diferentes do que a gente está vendo hoje. E para você ter ideia, a matéria que menos teve questões foi direito eleitoral. Então, assim, eu não ouso chutar nem dar muitos bedelhos aqui não, porque realmente está uma coisa bastante imprevisível. Diferente de provas que a gente tem a cada 2 ou 3 anos, que não muda muito de uma para outra. Essa aqui, a última, foi séculos atrás e está muito diferente agora. Beleza? Rotineiramente, especialmente em provas do Sebrasp, língua portuguesa é a matéria que tem mais questões na prova de conhecimentos gerais. Tá bom? Vamos falar sobre isso já já. E para técnico a gente tem 140 pontos divididos entre 3 matérias. Pois é. Vai ser basicamente ali 47, 47, 47. Vamos botar assim. 48, 47, 47. Eu não chutaria qual é mais importante, qual é menos. Mas, de qualquer forma, elas valem tantos pontos que você tem que estar muito bem nas 3 matérias de conhecimentos específicos. Não pode deixar nada de lado, tem que estudar todas elas absurdamente, em níveis de detalhe, assim. Mais para frente nesse vídeo eu vou falar sobre revisões e como que você faz para pegar esses detalhes. Tá bom? Vamos dar uma analisada rápida da mesma forma para a JAA. É o mesmo esquema para conhecimentos gerais, você pode esperar uma divisão equânime ali entre as matérias. E embaixo a gente tem um pouquinho diferente, seriam 5 matérias, daria 28 pontos para cada uma delas, se a gente dividir igualmente.
Fica claro, então, em ambos os casos, que as matérias de conhecimentos específicos valem muito mais pontos, são muito mais importantes. Se você não estiver conseguindo bater o edital, você vai deixar para sofrer um pouquinho em conhecimentos gerais e vai tentar garantir o máximo dessas matérias de conhecimentos específicos. Beleza? Bom, ciclo de estudo. Ciclo de estudos é a forma como você faz o seu planejamento. Sabe aquele cronograma que você gosta de fazer quando vai preparar o seu estudo? Segunda-feira de manhã eu vou estudar tal matéria de 9 às 9h50, de 10 às 10h50 vai ser a tal matéria. Esquece, não faz isso. Isso aí é um programa de estudos, é um planejamento baseado no dia da semana, na hora da semana. Não faça isso. Não tem a menor necessidade, nenhuma vantagem em fazer isso. É gostosinho, né? Dar aquela sensação de que a semana está programada, mas não faz a menor necessidade, não tem a menor necessidade. E tem um problema. Essa programação semanal, diária, por hora do dia e tal, ela não é a prova de imprevisto. Então, se você tem toda a sua semana programada e você não estuda segunda de manhã porque teve que resolver um problema, o que você faz com a segunda de manhã? Ou perdeu a segunda-feira inteira? Joga segunda para terça, terça para quarta, quarta para quinta, quinta para sexta? Não vai ficar legal. Então, você faz um ciclo de estudos que nada mais é do que você escolher as matérias. Então, eu vou estudar matéria A, matéria B, matéria C, matéria D, matéria E, matéria F, nessa ordem, uma depois da outra, e cada uma delas por um tempo pré-estabelecido. Esse tempo que você gasta com cada matéria é parte da inteligência do seu planejamento, especialmente agora na reta final. Então, você estuda a matéria A por 60 minutos, a matéria B também, a matéria C você vai estudar por 75 minutos, porque ela tem uma quantidade de aulas maior, você quer avançar logo. A matéria D, 60 minutos. A matéria E você coloca 90 minutos, porque é uma matéria muito crítica, que você deixou para trás. Tem toda uma justificativa. A matéria F, 60 minutos também. O que a gente leva em consideração na hora de bolar essa estratégia? A gente leva em consideração o tamanho da matéria. Então, quanto mais aulas ela tem, mais coisa você vai ter para ler. Ou então, não, a matéria está finalizada. Beleza, mais aulas você tem que revisar. Então, se tem muita aula, você tem que gastar mais tempo com essa matéria para girar por essas aulas. Se você gastar o mesmo tempo com uma matéria de 5 aulas e uma matéria de 15 aulas, a matéria de 5 aulas você revisa em 2 semanas, a de 15 aulas você vai precisar de 6 semanas. Não é legal ficar com essa discrepância. Então, você tenta botar mais tempo para a matéria de 15 aulas para ela girar mais rápido, para tentar girá-la também em 2 ou 3 semanas, nesse exemplo aqui que eu estou dando. Beleza? Então, o tamanho é um dos principais nortes que a gente tem na hora de definir a carga horária de cada matéria. Para os meus alunos do coaching, quando eu faço a preparação, que eu faço o ciclo de estudos, o planejamento, é esse tipo de coisa que eu levo em consideração. Então, eu estou te ensinando aqui o que eu mesmo faço para os meus alunos, beleza? O tamanho da matéria é muito importante. À medida que você vai chegando mais perto da prova, ou se você já estiver com todas as matérias finalizadas e já colocou o tamanho ali na consideração dessa carga horária, você tem que levar em consideração também quantos pontos essa matéria vale. Então, você pega uma matéria que deve valer 28 pontos e uma matéria que deve valer 12, elas merecem cargas horárias diferentes. A matéria de 28 ela deveria ter, em tese, o dobro da carga horária, porque ela vale o dobro de pontos. É simples assim, gente. Não complica não, beleza? A verdade é que quanto mais tempo você gasta com uma matéria, melhor você fica nela. Desde que você esteja estudando técnicas de estudo, utilizando técnicas de estudo adequadas, ok? E a gente vai falar sobre elas aqui também. Técnicas de estudo, organização pessoal, organização dos estudos, tudo isso eu ensino, beleza? Tem 2 modalidades para você aprender comigo. Você tem a minha modalidade do acelerador de estudos, que está até aqui escrito na tela. Você entra, tem as minhas aulas gravadas, você assiste às aulas, aprende a fazer e faz, igual meus alunos fazem. Beleza? É assim que a galera do Diogo estuda. E tem nossas lives semanais, em que toda quinta-feira eu estou ao vivo tirando dúvida da galera. Essa semana especialmente vai ser na quarta, porque quinta-feira eu estou de plantão. Quarta hoje, dia 29 de maio. À noite, inclusive. Então, no acelerador, você aprende a estudar, você vê as técnicas, mas tem acesso a mim nas lives semanais. Toda quinta-feira, geralmente, a gente está ali online tirando dúvida. No coaching, você tem o meu atendimento individual. O coaching é diferente. No coaching você chega, eu te recebo, a gente conversa, eu pego as informações do seu estudo, levanto todos os detalhes, faço o seu planejamento e você tem acesso a mim
de você para o Diogo, por e-mail, quantas vezes forem necessárias, com a frequência que for necessária. Beleza? É um atendimento individual. Então, você tem acesso às mesmas aulas, às mesmas metodologias do acelerador, mas você tem acesso a mim e eu analiso o seu estudo e faço o seu planejamento. Então, um é um atendimento individual, o outro é uma mentoria em grupo, vamos colocar assim. Nos dois, é a mesma metodologia de estudos, beleza? É ciclo, revisão, caderno de erros, tudo isso ensinado lá dentro. A diferença é o atendimento. Se você tiver curiosidade, o link está na descrição. Dá uma olhada lá para ver se algum desses serve para você, se você precisa, se eu posso te ajudar diretamente por meio disso. Se não, de toda forma, eu sempre espero que esse vídeo no YouTube gratuito te ajude o máximo possível. Ok? Continuando, então falamos de ciclo, você vai colocar todas as matérias no seu ciclo, todas elas. Você vai levar em consideração o tamanho e pontos. Às vezes, uma matéria é tão maior ou vale tanto ponto a mais que ela pode aparecer 2 vezes no ciclo. Ela pode ter uma carga horária, em vez de você botar, por exemplo, aqui 120 minutos, você coloca ela aparecendo em 2 vezes de 60. Então, a matéria E, com 120 minutos no ciclo, poderia ser matéria A, B, E, C, D, E, F, A, B, C. Quer dizer, A, B, E. Você faria a matéria E aparecer 2 vezes, uma aqui e a outra aqui entre B e C, por exemplo. Ela aparece 2 vezes no ciclo, cada uma delas com 60 minutos, ela vai ter o dobro da carga horária com relação a outras matérias. Dá para fazer isso também, tá? Novamente, no acelerador de estudos, tem uma aula, eu vou gravar logo em seguida aqui uma aula em que eu ensino a criar o ciclo de estudos com a minha planilha geradora de ciclo. Então você assiste a aula, baixa a planilha, preenche de acordo com a sua realidade e você sai com o seu ciclo de estudos feito sob medida para você, prontinho. É bem legal, beleza? Falando de ciclo, eu tenho que analisar a JJ ainda. Mas já que eu já comecei a falar de ciclo, vamos falar de revisão também. Espero que a galera do AJJ esteja assistindo esse começo do vídeo, senão eles vão boiar. Quando eu começar a falar de AJJ, eu vou mandar assistir o vídeo inteiro. Vamos falar de revisão. Revisões. Cara, isso aqui é um dos pontos mais críticos do estudo para concurso. Por quê? Porque ler é ler. Assistir videoaula é assistir videoaula. Tem gente na internet que diz que não, que ler não é estudar, que existem formas ativas de leitura e tal. E até existem umas formas assim legais de você se concentrar melhor, quem sabe até reter um pouquinho mais ali do que você acabou de ler, mas costuma tomar muito mais tempo. E quando a gente estuda para concurso, o tempo é o nosso principal ativo. A prova está vindo e ela não quer saber se você vai estar pronto ou não. Você que tem que se virar. Então garanta que você esteja pronto, depois você vai melhorando, aparando as arestas, mas leia os conteúdos, se prepare, fique pronto, fique razoavelmente pronto com antecedência, porque a prova vai vir. Você pode querer fazer uma coisa muito perfeita, muito legalzinha, um caderninho todo colorido de resumos, e aí a prova vem e você estava na metade de cada matéria. Aí você não passa. Resumo perfeito, maravilhoso, de várias cores, com mnemônicos. Você não memorizou, você não conseguiu ler todas as matérias, você não é aprovado no concurso. Então, meu amigo, feito é melhor do que perfeito. Beleza? Vai lendo e avançando, lendo e revisando, lendo e revisando, lendo e revisando. Avança por todas as matérias, depois você faz os ajustes finos. Depois você melhora o seu percentual de acertos em cada matéria. Vai por mim. Tem 8 anos que eu ensino a estudar para concurso, que eu estou aqui no YouTube ensinando e colhendo os frutos. Lá no Instagram você vê os depoimentos de aprovados também, alunos e seguidores. É muito legal. Então, bom, revisão. Se você é novo no canal, se você nunca me viu e está falando, cara, esse cara ele é meio maluco, a coisa vai ficar mais maluca ainda, porque é o seguinte, você pega resumo e joga no lixo. E eu falo isso sem medo de ser feliz e não é treta, beleza? Aqui no meu canal tem vários, eu já analisei vários estudos científicos mostrando que resumo é tão útil quanto um terceiro mamilo. Eu vi essa frase no filme uma vez, eu não consegui esquecer, infelizmente, não fica tentando imaginar uma pessoa com 3 mamilos. Mas resumo é uma coisa bastante inútil e contraproducente, porque demora para fazer e você nunca relê. E o fato de você ter escrito enquanto lia pela primeira vez não ajudou em absolutamente nada a sua memorização. Por que não ajuda? Só que é gostosinho. Você está escrevendo, botando suas palavras e fala, cara, tô pegando. Aí você vai fazer as questões e tô tomando. Então, vai por mim, não faça resumo,
Se você está lendo, se você estiver lendo a matéria pela primeira vez, não faça resumo. Leia e faça as questões do PDF. Vai para a próxima aula, lê e faz as questões do PDF. Eu vou falar disso logo agora, em seguida. Jogo, mapa mental, o que mais? Flashcards eu gosto. Tem várias pessoas que trazem fórmulas mágicas na internet de como você deveria estudar e como elas estudaram e funcionou para elas e elas foram aprovadas. Mas você vai ver que todas elas fizeram muitas questões. E a importância disso aqui é sempre minimizada. Eu passei fazendo mapa mental e questões, eu passei fazendo flashcards e questões, eu passei estudando de cabeça para baixo e fazendo questões. Questões é o diferencial. Então já vai logo para as questões. Terminou de ler o PDF, faz as questões. Pelo menos faça algumas das questões do final do PDF como exercícios de fixação. Isso para quem ainda está lendo alguma coisa. Daqui a pouco eu vou falar para a matéria finalizada também o que você faz. No acelerador e no coaching, claro, eu ensino uma coisa chamada revisão de 4 grupos, que é uma forma que eu inventei de organizar as revisões via questões sempre que você termina de ler uma aula. É show de bola, a metodologia está lá toda explicadinha, é fácil de você aplicar, você já começa a utilizar. Para quem está lendo matéria ainda, é sensacional. Você lê uma aula e você revisa em 4 momentos diferentes do seu estudo. Você acabou de ler essa aula agora, você revisa essa aula, você vai revisar essa aula de novo semana que vem, você vai revisar ela de novo umas 3 semanas depois, vai revisar ela de novo umas 4 semanas depois, tudo organizadinho com uma tabela para você seguir, uma metodologia bem tranquila de aplicar e que faz muita diferença na sua memorização. Por quê? Porque o que a ciência diz que funciona e que não é resumo é a prática espaçada e a prática intercalada. Prática espaçada é você pegar as revisões e espaçar no tempo. De tempos em tempos você tem que estar vendo aquilo ali. A boa notícia é, quanto mais você revisa, mais distante pode ficar a próxima revisão. Então você não precisa ficar revisando toda semana. Você revisa uma semana, depois 2 semanas, depois 4 semanas, depois 8 semanas. Vai ficando cada vez mais para frente a próxima revisão. Muito legal. A gente usa esse princípio na nossa revisão de 4 grupos. Isso é a prática espaçada. E a prática intercalada diz: intercale diferentes assuntos, diferentes matérias no seu estudo. Então agora você estuda português, daqui a pouco eleitoral, daqui a pouco administração pública, depois administrativo, depois gestão de contratos, depois constitucional, depois gestão de pessoas. Intercale diferentes matérias, preferencialmente um direito e uma outra coisa, para não ficar com vários direitos seguidos. E um pouquinho de tempo cada matéria, 40, 50, 60 minutos, 90 minutos no máximo, seguidos numa matéria só. Isso aí faz uma grande diferença na sua memorização de longo prazo. E é nela que a gente está interessado. Se você faz um resuminho, você sai hoje com a sensação de que memorizou bem. Não é verdade. Se você, em vez de fazer questões, você revisar relendo o resumo, você olha o resumo e fala: cara, peguei. É a terceira vez que eu leio esse resumo, tá tudo aqui que é legal, que é importante, o professor falou que vai cair. E, cara, reconheci tudo. Tudo que eu escrevi aqui eu lembrei na hora que eu li. Estou sabendo tudo. É uma ilusão. Resumo não ajuda na memorização de longo prazo. Questões ajudam. O sofrimento que você tem ao fazer uma questão já te ajuda também. O esforço para puxar da memória, as associações que você faz de ligar uma coisa com a outra, será que é isso, será que é aquilo? Esse processo faz com que você memorize melhor. E não a releitura massiva de um resumo prontinho. Confie em mim. É verdade. Okay? Se não estiver acreditando, tem vários vídeos no canal mostrando estudos científicos que comprovam isso. Ok? Então, basicamente, você vai fazer um ciclo de estudos, gastando um pouquinho de tempo com cada matéria, e você vai revisar via questões. O que eu não falei não é para fazer. Beleza? É simples desse jeito aqui. Professor, mas uma matéria por dia, posso? Não, eu não mandei fazer uma matéria por dia. Eu mandei fazer matéria a cada 50 ou 60 minutos. Ok? Se eu não falei, não é para fazer. Vamos simplificar. Se você for muito teimoso, aí você entra para o acelerador, para o coaching, que lá você pode ficar me perguntando e eu vou ficar te respondendo. Dizer, não, não faz isso, não faz isso, não faz isso. Beleza? Beleza. Já que eu estou falando de toda a técnica de estudo aqui, antes de falar de AJJ ainda, vamos falar da cereja do bolo da preparação, que é
Onde é que eu escrevo isso? O caderno de erros. Vamos começar então com a galera avançada dos estudos. Todas as matérias finalizadas. Se você está muito iniciante, essa parte aqui você vai dar uma boiada, mas vamos lá. Porque eu acho que a maioria das pessoas aqui já está em ponto de bala para fazer essa prova, ainda mais com essa redução na quantidade de matérias. Então vamos falar do que interessa. Primeiro, a matéria está finalizada, você vai revisar via questões. Você vai para um site de questões, pode ser o Tec Concursos, é o melhor site de questões, na minha opinião. Questões de concurso, beleza? Chama-se Tec Concursos. Você vai lá, faz a sua assinatura, ele tem centenas de milhares de questões, você vai aplicar os filtros, vai fazer seus cadernos de questões e vai trabalhar, vai treinar esses cadernos de questões. Matéria finalizada, o básico é 15 questões por assunto. Está no seu ciclo, chegou a hora da matéria A, ela está finalizada, você vai olhar, opa, qual é o próximo assunto? Ah, hoje é o dia do assunto 4. Você vai fazer 15 questões. Aí você segue o ciclo, passa por todas as matérias, blá, 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 chegou na matéria A de novo depois de alguns dias, foi a matéria, o assunto 4, agora é o assunto 5. Cada vez que você passa pela matéria, você faz questões de um assunto diferente. Estou simplificando e isso funciona. 15 questões por assunto. Matéria finalizada é isso aí, tá? Aí você fez essas 15 questões e acertou 12. Legal, tá muito bom, 80% de acerto, mas você errou 3. O que você faz com essas 3 questões que você errou? Pega a informação que causou o seu erro, você esqueceu aquilo, você não decorou direito, é uma coisa que não entra na sua cabeça de jeito nenhum. A informação que faltou para você, para acertar a questão, você joga para o caderno de erros. O caderno de erros é onde você anota desesperadamente aquilo que você ainda está errando. Caderno de erros. De erros. Não é caderno de acho que isso aqui vai cair, não é caderno de o professor falou que isso aqui é importante, não é caderno de isso aqui estava em negrito na apostila, então vou botar aqui também. É caderno de erros, é o que você está errando. Professor, mas eu acertei sem saber exatamente cada alternativa, por que estava certo ou errado. Não interessa, você acertou a questão com razoável convicção, ou pelo menos você não chutou de olhos fechados, então você acertou, segue adiante. Você vai trabalhar sobre as questões que você errou. Mas, professor, mas eu não peguei aquilo direito. Então você vai errar de novo depois. Não tem problema, você vai errar de novo depois e vai revisar depois de novo. Beleza? Tem que tomar cuidado para o caderno de erros não ficar muito grande. Ele não pode ficar muito grande. Você tem que ficar relendo essa porcaria daqui até o dia da prova. Se ele ficar enorme, vai te atrapalhar nas outras revisões. Então, matéria finalizada, 15 questões por assunto, alimentando o caderno de erros. Você vai ficar fazendo questões, você vai ficar fazendo essas 15 questões por assunto, quase que com vontade de errar. Você vai olhar assim e falar, cara, errei 4 hoje, top. Peguei 4 informações e joguei para o caderno de erros. Aí fez 15, eu errei 3, errei uma, putz, eu só errei uma. Ok, foi bom, revisei tudo e tal, só errei uma, joga aquela informação daqui que você errou para o caderno de erros. Você vai quase querer errar. A hora de errar é agora. Quanto mais você errar, mais informação vai ter no seu caderno de erros, mais revisão focada na dificuldade você vai fazer. E o caderno de erros é a máxima ferramenta de revisão de véspera. A sua última semana antes da prova vai ser basicamente reler o seu caderno de erros 3, 4, 5 vezes, até você cair no chão babando. Um pouco antes disso você para e relaxa, bebe uma aguinha, mas a sua véspera de prova é basicamente o caderno de erros. Por quê? Porque isso é o que a gente nunca faz. Isso é prática intensiva. O que é prática intensiva? Lê de novo, e lê de novo, e lê de novo, e lê de novo. Você memoriza para o curto prazo. Só que é a última semana da prova, antes da prova. Então você lê, faltam 4 dias para a prova, você vai lembrar daqui a 4 dias, vai fazer a prova, vai tirar uma nota boa, legal, fui aprovado, depois você esquece. Só que a prova já passou, está tranquilo, então não tem problema. Essa prática intensiva ela não funciona para longo prazo, por isso que a gente não faz. Para longo prazo você precisa de revisão ativa. E a melhor revisão ativa que existe é questões.
No curto prazo, decoreba. Vamos embora, caderno de erros, lê 5 vezes na última semana, faz a questão, acerta, vai ser aprovado. Manda para mim uma mensagem no Instagram, eu dou um print, publico nos meus stories, guardo no depoimento lá, nos destaques, e a gente vai ser feliz, você e eu. Não juntos, mas ao mesmo tempo, simultaneamente. Beleza? De técnica de estudo, dando uma pincelada rápida, é isso aqui, ok? Tem muito mais coisa dentro do acelerador, coisas que vão te ajudar com disposição física e mental, para você aguentar ficar mais tempo sentado na cadeira, para você render melhor, melhorar a sua concentração, melhorar a sua memorização, disposição física e mental, emocional também. Você chegar no dia da prova, zen, se sentindo bem, acertando qualquer chute. Tudo isso eu ensino dentro do acelerador e dentro do coaching também. As matrículas do coaching, inclusive, estavam fechadas. Acabei de reabrir, estou reabrindo as matrículas do coaching para quem quiser fazer o TSE unificado com o meu acompanhamento individual. Vai ficar aberto só por alguns dias, tá? Semana que vem eu já fecho. Hoje é quarta-feira, 29. No iníciozinho da semana que vem eu fecho as matrículas novamente. Beleza? Vamos falar de AJA finalmente. É para a galera formada em Direito, então não é para qualquer um. Como é para a galera formada em Direito, eles botam uma penca de direitos na prova de conhecimentos específicos e veja que eles tiraram os direitos eleitoral, constitucional e administrativo de conhecimentos da prova de conhecimentos gerais e não botaram nada. Eu nunca tinha visto isso, mas é o que temos. Língua portuguesa vale 50 pontos. Ela foi esquecida na prova de conhecimentos gerais. E os outros direitos estão dividindo 140 pontos, o que nos leva a algumas situações interessantes. Dentre elas, que a gente vai ter aqui numa divisão de um cara formado em psicologia, mais ou menos 23 pontos para cada matéria. Galera que for de exatas aí me perdoe, mas eu acho que é mais... Faltam 2, né? Então fica 24, 24... E o resto 23, 23, 23, 23. Perdão, falei que não ia tossir, esqueci. E você vê que a matéria disparadamente mais importante da prova é português. Vale o dobro de pontos do que qualquer outra matéria. Eu adoro quando isso acontece. Né? A banca deve ter planejado isso, pensado assim, não, vamos fazer português é a principal matéria. Então vamos botar ela sozinha. Esqueceram de botar outra matéria no lugar, mas tudo bem. Não importa. Esse é o desenho, isso é só para a galera formada em Direito. Se você não finalizou as matérias ainda, isso vai para a galera formada em Direito, não finalizou ainda a leitura de Direito, blá, 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 vai direto para as questões, cara. Você é formado em Direito, você esqueceu muita coisa, mas fazendo questões você vai relembrar. Só que aí é o seguinte, você vai pegar o seu PDF lá, a sua apostila, aula 1. Aí tem 120 questões. Em vez de você fazer as 120... você vai fazer 10. Aí você vai para a aula 2. Aí você vai fazer 10 questões. Até a última aula. Cada uma delas com 10 questões. Terminou as 10 questões da última aula, você volta para a primeira e faz outras 10 questões da primeira aula. Faz um pouquinho de questão de cada aula. Não faz a bateria inteira. Beleza? Por quê? Porque quando você faz essas 10, você lembra bastante coisa. Aí você vai passando por outras aulas. Quando você voltar aqui e você fizer outras 10, você já vai ter lembrado alguma coisa nas 10 anteriores. E você fez essas 10 anteriores umas 2, 3, 4 semanas antes. Então, já te ajuda a puxar da memória. Lembra que o esforço de puxar da memória é importante. Quando você fizer essas 10, você não apenas está com um percentual de acertos um pouco melhor, como você está memorizando mais essas informações que você está vendo nas questões. Lembra da prática espaçada? Pois é, você está espaçando no tempo a sua revisão da aula 1, porque cada vez que você volta nela, você faz 10 questões só, e você volta nela de tempos em tempos. Prática espaçada. Eu acho que você não vai ver ninguém mais na internet ensinando esse tipo de coisa. Não vou dizer que eu inventei, porque o negócio é absurdamente simples, mas eu nunca vi ninguém ensinar isso. E é o que funciona melhor, conforme a ciência da aprendizagem. Beleza? Então, isso vale para você que é formado em Direito, e você já viu todos esses assuntos, basta relembrar. Vale também para quem está estudando para alguma prova e tem uma matéria que a pessoa parou de estudar há um ano.
Você já viu a matéria, você só esqueceu vários detalhes. Pega e faz múltiplas revisões via questões, um pouquinho de questões de cada vez. Funciona bemzão. No mais, é aplicar o que eu falei com relação às provas de analista e técnico. Você vai fazer o ciclo de estudos. Você vai colocar aqui essas 7 matérias no ciclo. Imagino que todas elas já estarão no modo revisão via questões. Então, não tem muito mistério. Fazendo questões, revisão via questões, para fazer 15 questões por assunto, você precisa de 45 minutos. Minto, 45 minutos é múltipla escolha. 15 questões aqui nesse caso é para bancas de múltipla escolha, né? Que você tem A, B, C, D e E. Para o Sebrasp, dá para você fazer muito mais. Dá para você fazer aqui pelo menos, cara, muito mais questões. Eu acho que vale a pena. Vamos dar uma repincelada, uma replanejada aqui, porque é Sebrasp. Sebrasp é certo e errado. Rapidinho você faz uma grande quantidade de questões. Se você está estudando para analista administrativo e técnico administrativo, eu espero que você esteja assistindo o vídeo até agora, que eu vou mudar um pouquinho do que eu falei anteriormente. Esse aqui é o padrão, 15 questões por assunto. Como a gente está falando de Sebrasp, dá para você fazer tranquilamente, vamos botar aí 40 questões por assunto. Por que isso? Porque quando você tem uma questão de múltipla escolha, você tem um enunciado e você tem as alternativas. Então é como se você tivesse que ler 6 coisas. Mas quando você está fazendo certo e errado do Sebrasp, é uma linha. É uma frase. Às vezes é só uma frase, uma linha. Às vezes é um parágrafozinho e tal. Mas é um sexto, ou um pouquinho menos do que isso, do tamanho de uma questão de múltipla escolha. Então é muito mais apto. Geralmente você precisa de uns 2 minutos e meio para fazer uma questão de múltipla escolha. Geralmente você precisa de 30 segundos para fazer uma questão Sebrasp. Se você souber a resposta, né? Se você não souber, pode demorar horas para você superar essa questão. Então dá mais ou menos 1/5 do tempo ali, tranquilamente, beleza? Dá para a gente programar aqui 40 questões por assunto para uma matéria finalizada, mantendo aí os 45 minutos. Talvez você consiga fazer até menos tempo. Se você for mais safo, você consegue fazer mais questões. Beleza? Para a galera que entrar para o acelerador de estudos, vai ter uma aula minha exclusiva de como criar ciclo de estudos. A gente vai aprofundar um pouquinho mais isso aí lá na aula. Uma coisa que eu esqueci de mencionar na análise de TJ e de analista, de técnico e analista, é o seguinte: nem todos os assuntos são feitos iguais. Alguns são mais difíceis para você, alguns são mais importantes, porque costumam ser cobrados com mais frequência pela banca. Eu forneço essa análise aos meus alunos dentro do acelerador de estudos e do coaching. Beleza? Então aqui você vê para a língua portuguesa a relação de assuntos. Isso aqui foi feito para o TSE unificado, tá? Antes do edital, né? Eu vou atualizar agora pós-edital. Perdão. Então, para a língua portuguesa, o que a gente tem? Praticamente 1/3 das matérias, dos assuntos, perdão, respondem por 80% das questões. Então, se você está com dificuldade num assunto e tal, se esse assunto está aqui nessa galera, você tem que aprender. Você tem que se dedicar, dar uma revisão extra. Ou então, Diogo, não vai dar tempo de estudar tudo. Cara, você tem que garantir pelo menos que esses assuntos aqui pintados de laranja sejam estudados. É uma questão de prioridade. Isso aqui vai te render alguns pontinhos a mais. Beleza? Também tem uma técnica que a gente pode fazer de revisão diferente para assuntos de muita importância, média importância e baixa importância. Mas isso aí eu ensino lá dentro do acelerador também, para não ficar mais complicado aqui. Beleza? Isso aqui é importante também. Então vai te dar um norte com relação às suas revisões. Isso aqui é bem legal, mas é exclusivo dos alunos do acelerador ou do coaching. Tá? Os links estarão na descrição. Estão na descrição desse vídeo. Então vamos combinar, matéria finalizada, ou então você que é formado em Direito, está só revisando 40 questões por assunto. Cada vez que você pega a matéria no seu ciclo, você faz questões de um assunto diferente.
e você vai girando por todos os assuntos. Vamos manter desse jeito aqui que já está bastante simples, já está bem legal. Ok? Formado em Direito, vai para as questões. Não tenha medo. Mas eu não prestei atenção na aula. Mas você tem uma base. Você sabe direito. Tá? Então vai porque o custo-benefício é muito melhor. Quando você faz questões, você memoriza melhor. Então, reler as apostilas não traz uma boa memorização. Fazer questões traz uma boa memorização. Ok? Dica de ouro que eu estou te trazendo aqui. É só isso tudo, minha gente. É só isso tudo. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma, tenha trazido um norte para a sua preparação. Se você quiser e puder vir ser meu aluno, vai ser um prazer te ajudar, tanto no acelerador quanto no coaching individual. Vai ser um prazer te ajudar a sair dessa vida bandida que é estudar para concurso. Galera do acelerador e do coaching, temos live hoje à noite, às 8 horas, dia 29 de maio. E, galera do acelerador, eu vou gravar as aulas de como fazer o ciclo de estudos para a JA, a JJ e técnico muito em breve, provavelmente na sexta-feira, porque hoje não vai dar tempo mais. Mas já vou começar a preparar tudo lá dentro da comunidade. Ok? É isso aí. Bons estudos, analisa bem esse edital, coloque seus estudos em ordem aí. Boa preparação, bom feriado e até a próxima. Tchau, tchau.